Imagine por um instante a seguinte situação cotidiana. Ao despertar diariamente, uma sensação incômoda se instala na região da faringe, como se um corpo estranho ali permanecesse, resistente a qualquer tentativa de eliminação. Embora não se trate de dor propriamente dita, a persistência do desconforto revela-se irritante e constante. O indivíduo realiza repetidas tentativas de clarear a garganta, às vezes antes mesmo de concluir a primeira refeição matinal. A presença de secreção espessa e aderente altera a qualidade vocal, conferindo-lhe um timbre rouco. O aspecto mais angustiante, no entanto, reside na incompreensão alheia acerca do cansaço gerado por tal condição. Caso essa descrição lhe seja familiar, é fundamental que dedique atenção especial ao que será exposto a seguir. Aquela irritação faríngea recorrente não constitui mero incômodo passageiro a ser tolerado, mas sim um sinal de alerta emitido pelo organismo, indicando que algo mais profundo demanda investigação. Como profissional da saúde, o que mais preocupa nesse contexto é o fato de que a verdadeira origem da secreção faríngea crônica raramente corresponde ao que se imagina. Tampouco coincide com o diagnóstico superficial frequentemente apresentado em consultas médicas breves. A proposta, neste momento, é elucidar os aspectos pouco conhecidos acerca dessa condição persistente. Serão abordados os fatores surpreendentes que a desencadeiam e, principalmente, as medidas práticas capazes de proporcionar alívio imediato. Antes, porém, cabe uma indagação relevante. Já se questionou sobre as razões pelas quais a intensidade do sintoma varia ao longo do dia? Por que o desconforto é mais acentuado ao acordar? Por que se agrava após as refeições ou persiste, independentemente dos tratamentos convencionais utilizados? As respostas a essas perguntas podem surpreender e, possivelmente, transformar por completo a percepção do problema. Antes de aprofundar a análise, é necessário esclarecer um equívoco comum. A produção de muco não deve ser vista como um inimigo, mas sim como um dos mecanismos de defesa mais essenciais do organismo. Diariamente, o corpo humano secreta entre 1 e 2 litros dessa substância, cuja função primordial é proteger o sistema respiratório. O muco atua como uma barreira, capturando partículas estranhas, bactérias, vírus e alérgenos antes que possam causar danos. Pode-se compará-lo a uma equipe de vigilância ininterrupta, que mantém as vias aéreas umidificadas, lubrifica a faringe e remove elementos indesejados. Em condições normais, esse processo ocorre de maneira imperceptível, com pequenas quantidades sendo deglutidas ao longo do dia sem que se dê conta. O problema surge quando esse equilíbrio é rompido. Com o avançar da idade, especialmente após os 50, 60 ou 70 anos, ocorrem alterações fisiológicas significativas. A anatomia nasal e faríngea sofre modificações, a musculatura envolvida na deglutição pode perder parte de sua força, e a capacidade de drenagem de fluidos torna-se menos eficiente. O muco, antes fluido e de fácil eliminação, adquire consistência espessa e pegajosa, acumulando-se em vez de ser naturalmente removido. É nesse momento que a presença da secreção se torna perceptível, transformando-se em uma massa incômoda que parece impossível de ser expelida. Um dos principais fatores negligenciados no diagnóstico de irritação faríngea crônica em adultos mais velhos é uma condição denominada refluxo laringofaríngeo, ou LPR, também conhecida como refluxo silencioso. Sua ação sobre a garganta difere completamente daquela observada no refluxo gastroesofágico clássico. O que torna essa condição particularmente perigosa e de difícil identificação é a ausência dos sintomas típicos, como a sensação de queimação retroesternal. Por isso, recebe a denominação de silencioso. Nesse caso, o conteúdo ácido do estômago ascende até a faringe, provocando irritação, inflamação e aumento na produção de muco, sem que o paciente perceba qualquer ardência característica. Estima-se que mais da metade dos indivíduos que relatam rouquidão crônica sejam, na verdade, portadores de refluxo laringofaríngeo. Essa proporção é alarmante, especialmente porque a maioria desconhece a relação entre o ácido gástrico e os problemas faríngeos, uma vez que nunca apresentou os sintomas tradicionais de refluxo. O mecanismo é simples. Ao atingir os tecidos sensíveis da garganta e das cordas vocais, o ácido desencadeia uma resposta protetora do organismo, que aumenta a produção de muco para defender as estruturas afetadas. Embora essa reação seja um mecanismo de defesa, ela resulta na sensação persistente de secreção na garganta, que o indivíduo tenta sem sucesso eliminar. O ácido provoca microlesões, a inflamação se instala e o ciclo se perpetua diariamente.
Os sinais do LPR incluem clareamento crônico da garganta, rouquidão, sensação de corpo estranho na faringe, dificuldade de deglutição, tosse seca e, evidentemente, a presença constante de muco. Esses sintomas tendem a se agravar pela manhã, pois o refluxo pode ocorrer durante o sono, mesmo quando não houve ingestão de alimentos por horas. Outra causa relevante de irritação faríngea persistente é a chamada gotejamento pós-nasal, particularmente comum em idosos. Com o envelhecimento, a estrutura nasal sofre alterações, as passagens podem se estreitar, e muitos desenvolvem rinite senil. Nesse quadro, o excesso de muco produzido nas cavidades nasais e seios paranasais escorre pela parte posterior da faringe. O que torna essa condição especialmente complexa é o fato de que em idosos, a sinusite crônica frequentemente não se manifesta com os sintomas clássicos, como cefaleia intensa ou dor facial. Em vez disso, apresenta-se como um gotejamento nasal constante, clareamento frequente da garganta e a sensação de secreção acumulada. O problema se intensifica ao deitar, pois a ação da gravidade facilita o escoamento do muco para a faringe durante o sono. Ao acordar, o indivíduo sente necessidade de tossir ou clarear a garganta, e o desconforto persiste durante a manhã. Outro aspecto que pode causar surpresa é o fato de que alguns medicamentos prescritos para manter a saúde podem, paradoxalmente, agravar a produção de muco na garganta. Determinados antihipertensivos, especialmente os inibidores da enzima conversora de angiotensina, são conhecidos por induzir tosse seca crônica e aumentar a secreção em algumas pessoas. Anti-inflamatórios não esteroides como o ibuprofeno, amplamente utilizados no tratamento de dores articulares e artrite em idosos, podem comprometer a barreira protetora do estômago, elevando o risco de refluxo. Mais refluxo, por sua vez, significa maior produção de muco. Essa relação muitas vezes passa despercebida. Se o paciente faz uso de múltiplos medicamentos, situação comum entre idosos, as interações entre eles podem ser complexas e imprevisíveis. Isso não implica de forma alguma que se deva interromper o tratamento farmacológico, mas sim que se estabeleça um diálogo franco com o médico assistente sobre a possibilidade de que tais fármacos estejam contribuindo para o problema faríngeo. Além disso, dois outros fatores merecem atenção por potencializarem os efeitos já discutidos. O primeiro diz respeito ao ambiente. A exposição à fumaça, poluição atmosférica, vapores químicos e até mesmo produtos de limpeza agressivos pode irritar as vias aéreas e estimular a produção excessiva de muco. Se o indivíduo é fumante ou convive regularmente com fumantes, esse hábito constitui uma causa direta do problema. A lesão contínua às delicadas estruturas ciliares, conhecidas como cílios, responsáveis pela remoção do muco das vias aéreas. Na ausência de cílios funcionais, o muco permanece estagnado, tornando-se progressivamente mais espesso e incômodo. Nesse contexto, emerge um fator determinante que interliga todos os elementos discutidos: a desidratação. Indivíduos mais velhos apresentam maior propensão natural à desidratação, e a ingestão insuficiente de líquidos resulta em muco mais viscoso e de difícil eliminação. A diferença entre a fluidez da água e a consistência do mel ilustra claramente esse fenômeno. Enquanto o muco menos denso flui com facilidade, o muco espesso adere às paredes das vias respiratórias, acumulando-se de forma persistente. Antes de abordar as soluções, é fundamental destacar os sinais de alerta que demandam atenção médica imediata. Embora a maioria dos casos de muco persistente seja benigna e passível de tratamento, existem situações em que a intervenção profissional se faz necessária. A presença de muco com coloração atípica, especialmente verde, amarela, marrom ou com traços de sangue, durante a tosse exige avaliação clínica. Da mesma forma, febre superior a 38 graus Celsius, perda de peso inexplicável ou tosse com duração superior a 2 semanas sem melhora configuram indicadores críticos que não devem ser negligenciados. A precaução, nesse caso, é sempre preferível à postergação, evitando que um quadro potencialmente tratável evolua para complicações mais graves. Passando às medidas práticas, é possível adotar estratégias baseadas em evidências científicas para aliviar o desconforto causado pelo muco persistente. A primeira delas consiste na hidratação estratégica. Manter um adequado nível de hidratação é uma das formas mais eficazes de fluidificar o muco e facilitar sua eliminação natural. No entanto, não se trata apenas de ingerir água de maneira aleatória ao longo do dia. Recomenda-se iniciar a manhã com 2 copos de água morna antes de qualquer refeição, pois a temperatura amena auxilia na dissolução do muco acumulado durante a noite.
Ao longo do dia, o consumo deve atingir entre 8 e 10 copos de líquidos, incluindo água, chás de ervas, caldos e sopas. A chave para o sucesso reside na constância, pois o organismo necessita de um aporte hídrico regular para manter o muco em estado fluido e de fácil escoamento. A segunda solução envolve a elevação da cabeceira da cama durante o sono. Caso o refluxo silencioso ou a drenagem pós-nasal sejam os principais responsáveis pelo problema, elevar a parte superior do corpo em 15 a 20 centímetros pode promover uma melhora significativa. É importante ressaltar que o uso de travesseiros adicionais não é recomendado, pois pode agravar o refluxo ao dobrar o corpo na altura da cintura. A alternativa mais eficaz consiste em posicionar suportes sob os pés da cabeceira da cama ou utilizar um travesseiro em cunha que eleve todo o tronco. Dessa forma, a gravidade atua como aliada, impedindo que o ácido gástrico ascenda às vias aéreas e evitando o acúmulo de muco na região faríngea. A terceira estratégia é a irrigação nasal. A lavagem das fossas nasais com solução salina, por meio de um rinocornil ou dispositivo similar, demonstra alta eficácia na remoção do excesso de muco e na redução da inflamação das vias nasais. Para preparar a solução, deve-se dissolver 1/4 de colher de chá de sal e 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio em 240 ml de água destilada ou previamente fervida. A aplicação deve ser realizada 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, permitindo que a solução elimine alérgenos, irritantes e o próprio muco antes que estes atinjam a garganta. Muitos pacientes relatam que essa prática, isoladamente, proporcionou alívio mais significativo do que qualquer outro método testado. A quarta medida consiste na identificação e eliminação de alimentos desencadeantes. Quando o refluxo silencioso contribui para o acúmulo de muco, é essencial evitar substâncias que estimulam a produção ácida. Entre os principais vilões estão alimentos picantes, tomates e seus derivados, frutas cítricas, chocolate, hortelã, cafeína, bebidas alcoólicas e alimentos gordurosos ou fritos. Recomenda-se a exclusão desses itens da dieta por um período de 2 semanas, observando-se a melhora nos sintomas. Além disso, o horário das refeições também desempenha um papel crucial. Deve-se evitar ingerir alimentos até 3 horas antes de deitar, pois a posição horizontal facilita o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago e a faringe. A quinta solução aborda um hábito aparentemente inofensivo, mas que agrava o problema: a limpeza constante da garganta. Embora possa parecer intuitivo, o ato de pigarrear repetidamente irrita os tecidos delicados da faringe, estimulando a produção adicional de muco. Em vez disso, sugere-se a ingestão de pequenos goles de água, a deglutição suave ou até mesmo a emissão de sons leves para mobilizar o muco sem recorrer ao atrito mecânico. Essa abordagem reduz a irritação e contribui para a diminuição da secreção excessiva. A sexta estratégia envolve o uso de um umidificador. O ar seco é um fator que contribui para o espessamento do muco, dificultando sua eliminação. A utilização de um umidificador de ar frio no ambiente de dormir, especialmente durante a noite, ajuda a manter as vias aéreas úmidas e favorece o fluxo do muco. Contudo, é imprescindível realizar a limpeza periódica do aparelho para evitar a proliferação de fungos e bactérias, que poderiam agravar o quadro respiratório. Para facilitar a implementação dessas medidas, propõe-se um plano de ação simplificado, a ser seguido ao longo de 3 dias. No primeiro dia, deve-se priorizar a ingestão de pelo menos 8 copos de água distribuídos ao longo do dia, iniciando com 2 copos de água morna logo pela manhã. Além disso, é necessário elevar a cabeceira da cama antes de dormir e observar em quais momentos os sintomas se intensificam-se após determinados alimentos, ao deitar-se ou pela manhã. No segundo dia, deve-se incorporar a irrigação nasal à rotina matinal e noturna, eliminar o consumo de cafeína após o meio-dia e evitar refeições até 3 horas antes de dormir. Recomenda-se ainda manter um registro alimentar para correlacionar a ingestão de certos alimentos com o desconforto na garganta. No terceiro dia, caso haja o hábito de consumir café à tarde, este deve ser substituído por chá de ervas, mantendo-se todas as práticas dos dias anteriores. Ao final desse período, é provável que já se observe alguma melhora, mesmo que discreta, como a redução da viscosidade do muco, maior clareza na garganta ou menor necessidade de pigarrear. Caso não haja qualquer sinal de progresso ou se os sintomas se agravarem, torna-se imperativo agendar uma consulta com um otorrinolaringologista, que poderá realizar uma avaliação especializada em busca de sinais de lesão por refluxo ou outras condições subjacentes que exijam tratamento específico.
Antes de concluir, é pertinente desmistificar alguns remédios populares que, apesar de amplamente difundidos, carecem de eficácia comprovada ou até mesmo agravam o problema. A combinação de açúcar e limão, por exemplo, embora seja um recurso caseiro comum, pode piorar o quadro, uma vez que o açúcar promove a desidratação dos tecidos, aumentando a viscosidade do muco. No que diz respeito aos laticínios, embora não estimulem diretamente a produção de muco, sua ingestão pode conferir uma sensação de maior espessura na boca e na garganta, razão pela qual sua redução pode aliviar o desconforto, ainda que não atue sobre a causa primária do problema. Os expectorantes de venda livre, por sua vez, auxiliam na fluidificação do muco, mas somente quando associados a uma hidratação adequada. Sem o consumo suficiente de líquidos, sua ação torna-se praticamente nula. O muco persistente na garganta não constitui uma condição inevitável ou um mero incômodo associado ao envelhecimento. Trata-se, na verdade, de um sinal de que determinados processos fisiológicos ou ambientais requerem atenção. Seja por refluxo silencioso, desidratação, exposição a irritantes ou outros fatores, a persistência desse sintoma indica a necessidade de intervenções direcionadas. A adoção de medidas simples, porém consistentes, pode não apenas aliviar o desconforto imediato, mas também prevenir complicações futuras, restaurando o equilíbrio das vias aéreas e promovendo uma melhor qualidade de vida. A ocorrência de gotejamento pós-nasal, efeitos colaterais de medicamentos ou mesmo a desidratação constituem algumas das causas subjacentes a esse quadro. Contudo, uma vez identificada a origem específica do problema e implementadas medidas direcionadas, observa-se, na maioria dos casos, uma melhora substancial em um período de poucas semanas. Alguns indivíduos relatam alterações perceptíveis em questão de dias, com a recuperação da clareza vocal, o alívio do desconforto faríngeo e a possibilidade de manter diálogos sem a necessidade recorrente de pigarrear. Recomenda-se, portanto, a aplicação sistemática das estratégias previamente delineadas, com um período de teste mínimo de 2 a 3 semanas. Durante esse intervalo, é fundamental registrar a evolução dos sintomas e identificar quais intervenções demonstram maior eficácia. No entanto, caso surjam sinais de alerta, como a presença de sangue no muco, febre ou a persistência dos sintomas apesar das medidas adotadas, a avaliação médica especializada torna-se imperativa. A garganta, por meio desse sintoma, busca comunicar uma necessidade de atenção. Agora, munido de ferramentas para interpretar e responder a esses sinais, cabe ao indivíduo agir de forma proativa. A adoção dessas práticas não apenas restabelece o bem-estar das vias aéreas, mas também contribui para uma experiência cotidiana mais confortável, marcada pela facilidade respiratória, pela fluidez na comunicação e pelo equilíbrio físico.